O novo texto da reforma da Previdência, apresentado ontem pelo governo Bolsonaro, é ainda mais dura para os trabalhadores. Diferente da proposta de emenda constitucional que tramitava na Câmara desde 2016 e que acabou praticamente engavetada assim que chegou para a votação em plenário. A reportagem é de Welson Kalinowski. A proposta de emenda constitucional da equipe econômica de Bolsonaro aumenta a idade mínima para a aposentadoria. Os homens aos 65 anos de idade, as mulheres aos 62. O texto é ainda mais duro nos modelos de transição. O aumento gradativo da idade para acesso ao benefício será de até 12 anos, com idade mínima para homens começando imediatamente aos 60 anos e 56 para as mulheres. A bancada de oposição na Câmara está mobilizada para, mais uma vez, barrar a reforma. O que nós precisamos na Previdência é combater os privilégios. E não é o trabalhador assalariado, não é o agricultor familiar que tem privilégios. Não é nenhum privilégio se aposentar aos 60 anos, aos 55 anos, com um salário mínimo. Privilégios são as altas aposentadorias daqueles que trabalham pouco. Não dá para aceitar que não haja um processo de punição às empresas, aos sonegadores, aqueles que desviam recurso da Previdência, que acumularam as suas riquezas, as suas fortunas, exatamente em cima de sonegação. Como é que você tem os bancos devedores da Previdência, principais devedores da Previdência, e que num processo como esse passa a ser os principais beneficiados, com inclusive podendo operar o tipo de capitalização? O deputado, que atua junto a organizações como a CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores Rurais, agricultores e agricultoras familiares, lembrou que serão eles os maiores prejudicados, pois não poderão mais comprovar o trabalho informal, contribuindo com base no lucro sobre a produção. A gente que é agricultor familiar, a gente começa a trabalhar no campo aos 5 anos de idade. Nós já trabalhamos muito mais do que o que o governo quer que a gente trabalhe. É só organizar a cobrança da contribuição previdenciária dos trabalhadores em cima da sua comercialização. Todo trabalhador, ao comercializar o seu produto, tem uma taxa que vai para a Previdência. Agora, como é que a gente comercializa sem investimentos? Acabaram com o MDA, acabaram com o processo de assistência técnica, o crédito do Pronaf cada vez mais escasso, o programa de habitação cada vez mais escasso. Aristides dos Santos, presidente da CONTAG, citou ainda a medida provisória 871, editada pelo governo em janeiro, que institui um programa de análise e revisão de benefícios. Para o dirigente, a nova regra já está impondo na prática uma reforma da Previdência no campo. Ela tira o sindicato da preparação dos processos, transfere para a Prefeitura e para o governo do Estado, que nem tem expertise para isso, nem gente para fazer, né? Ela tira vários documentos importantes, como que o pessoal conhece como INCRA, ITR, a DAP, vários documentos importantes que servem como prova matéria, já tiram, reduzem prazos, dificultam o salário de maternidade, coloca na prática um sistema para a gente contribuir, para o trabalhador pagar, e dizem claramente, quem não puder pagar, vai para a assistência. Ou seja, querem tirar a agricultura familiar da condição de direito, de cidadão, para ir para a assistência, para receber um amparo do Estado, se a renda lá na época tiver de meio salário mínimo e se ainda estiver vivo, né? Porque 70 e tantos anos para o homem da roça, para a mulher da roça, é mais difícil chegar. E para falar mais sobre essa proposta de reforma da Previdência, eu converso com o professor da Escola de ES e Ciências do Trabalho, Fausto Augusto Júnior, todas as sextas-feiras aqui. Boa noite, tudo bom, Fausto? Fausto, por que essas propostas, né, da reforma da Previdência, elas são comemoradas pelo mercado, de uma certa forma? Bem, o mercado tem vários interesses. Um dos interesses é que a reforma da Previdência mantém provavelmente a conta de juros, ou seja, a capacidade do governo continuar mantendo o mesmo volume de recursos destinado ao mercado financeiro. De alguma forma, a reforma de Previdência garante isso. Essa é uma questão. A outra questão é que o processo de reforma da Previdência, da forma como o atual governo tem falado, deve criar um grande mercado de previdência privada, que tem muito interesse para o setor financeiro em geral. Então, o que a gente está vendo por ali é um olhar sobre como é que o fundo público começa a ser apropriado pelo setor privado. Nesse movimento, é claro que o mercado comemora. Então, pensar numa reforma da Previdência e pensar numa reforma da Previdência com esses moldes que têm sido falado, interessa muito a muitos setores econômicos, principalmente o setor financeiro. Na verdade, não há nada concluído, mas se você for fazer uma análise, Fausto, o que te chama mais atenção do que já foi falado até o momento? Bem, a gente ainda está esperando o projeto de lei ser apresentado. Nós não sabemos se o que tem sido falado é balão de ensaio ou é de fato uma proposta.
Claramente, a proposta deve trazer a idade mínima. A idade mínima é algo que vai alterar substancialmente a aposentadoria de um conjunto de brasileiros. Em especial, porque o conceito de idade mínima num país tão desigual quanto o Brasil é muito diferente a expectativa de vida de um trabalhador no Sul para um trabalhador no interior do Nordeste. Então, a gente vai ver essa diferença vai se explicitar cada vez mais. Então, essa é uma questão que nos chama bastante atenção. Nós não sabemos, de fato, como é que vai ficar o tempo de contribuição obrigatório mínimo. Quanto maior o tempo de contribuição mínimo obrigatório para acessar o recurso para acessar a aposentadoria, mais pessoas ficam alijadas do direito. Então, isso também é algo que a gente vai ver e se fala muito em aumentar para 25, 20 e tantos anos, podendo chegar ao teto de 40, 45 anos. A outra questão colocada para nós, e tem sido muito falada, é a questão do regime de capitalização. Esse sim muda substancialmente o que se entende por previdência, uma vez que você deixa a concepção de uma previdência coletiva, e o conjunto da sociedade paga a aposentadoria, para contas individuais que cada sujeito tem que cuidar do seu próprio futuro. Não mais enquanto uma sociedade, e sim enquanto um indivíduo. Tem essa questão também da transição, né? Porque pelo que se fala, seriam 12 anos. A proposta do Temer era de 20. Mas isso também tem uma grande diferença, né, Fausto? Aí no caso da transição é um pouco mais complicado, né? Porque uma coisa é o tempo de transição, outra coisa é a forma como a transição vai se dar. A forma da transição vai se dar com pedágio, ou seja, falta 5 anos para você se aposentar. Então você vai pagar mais 30% de pedágio, ou seja, você vai ter que ficar aí mais um ano e meio para se aposentar. Isso é um pedágio. Isso é uma forma de transição. Outra forma de transição é você rebaixar mais o valor da aposentadoria ou rebaixar menos de acordo com o momento que você está dentro do sistema previdenciário. Tem se falado em utilizar a soma lá do tempo de contribuição com a idade, 86, 96, e você usar isso como tempo de transição. É razoável imaginar que qualquer mudança do sistema previdenciário precisa de processos de transmissão, né, de transição do sistema de um modelo para outro ou de uma regra para outra. Agora, enquanto você não sabe direito o que eles estão apresentando, a gente não consegue dizer claramente se é pior, se é melhor. E mais importante do que isso, né? Certamente será ruim. A questão é quem será mais prejudicado e quem vai ser menos prejudicado, a depender da proposta de transição que vai ser implementada. Muito bem, Fausto, obrigado pela aula desta sexta-feira. Até a próxima. Até a próxima sexta. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.